Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Ser Educacional. Vamos espremer as duas educacionais nesse final de semana, né, que estão lá na nossa lista, Ser hoje e a Edux amanhã, tá? Então é isso. Vamos lá. Assim, no começo do ano, eu tinha até, acho que naquela live da carteira recomendada, lembra? Tinha feito um paralelo ali entre a Ser, a Edux e tal. A Cogna a gente já tinha meio que desistido, apesar que a Cogna até tá melhorando um pouquinho mais rápido que o previsto, mas ainda tá um pouco para trás. Agora, a Ser também, enfim, vamos ver aqui, né? Não vou adiantar as coisas, vamos ir vendo aos poucos, tá? Então, em termos de alunos, né? Base de alunos e receita, os números estão bons dela, tá? Então, contextualizando, as educacionais sofreram muito na pandemia, mais até do que eu imaginava, sempre falo isso, que eu tinha feito uma leitura que achava que essas empresas poderiam sair bem, né, da pandemia, sair melhores do que elas entraram, né, por conta de digitalização e tal, mas não foi o que aconteceu, felizmente. Então elas estão se recuperando ainda e esse ano se desenhava como um ano já substancialmente melhor. Ano passado ainda foi fraco, tá? Então, em termos de top line, é verdade, né? A base de alunos aumentou, embora isso aqui vem principalmente de aquisição, né? Então não é uma situação do mercado que melhorou, mas a empresa que está crescendo fazendo aquisições. Mas enfim, receita subindo. Então, até aqui, ok. Vamos parte por parte. Base de alunos subindo, receita subindo. A receita subiu menos que base de alunos, a gente já vai ver por quê, tá? Porque ela cresceu basicamente com ensino digital. Ensino digital tem um ticket médio mais baixo, né? Os cursos online. A Ser, ela tá chamando agora o EAD, famoso EAD de ensino digital e o presencial de ensino híbrido, tá? É a nova nomenclatura da empresa, então não vamos confundir. Então, esse crescimento aqui de base de alunos, ele veio principalmente de alunos novos digitais. Isso é legal, por um lado, porque, enfim, é uma tendência do futuro, eles conseguem ali, né, trabalhar a escalabilidade e tal. Por outro lado, em termos financeiros, né, um aluno digital vale um aluno híbrido presencial, enfim, vale por 2, 3 digitais, né, em termos de ticket, contribuição e tudo mais. Se for de medicina, vale por 10, mais de 10. Então, a receita acaba subindo menos do que a base de alunos, tá? Isso é normal, uma escolha da empresa. Ela decidiu trilhar esse caminho, que é um caminho assim interessante e que meio que todas as empresas estão indo, né? Reforçar o digital, reforçar a educação continuada, a educação de adultos, cada um chama de um jeito, que são os cursos ou capacitação, ou mesmo pré-concurso, coisa do tipo, tá? Você vê lá, a Edux comprou lá o que concurso? Não sei, enfim, Redux para amanhã. E os cursos premium, principalmente medicina. Tá? Então é meio que o caminho, a receita de bolo tá todo mundo seguindo, tá? Então aqui a gente viu taxa de evasão reduzindo um pouquinho, que é bom. Ela tem uma taxa de evasão um pouquinho mais alta, né? Tinha, assim, enfim, continua alta, mas isso é positivo. Agora, o EBITDA a gente já vê que não foi tudo bem, porque o EBITDA subiu só 3, né? Então a receita subiu 20, o EBITDA 3. Ali no meio teve coisa que não andou bem, tá? FIES hoje já não é tão relevante, embora ela seja a empresa que tem maior dependência do FIES, tá? A gente já viu isso também. Ela continua fazendo aquisições, isso aqui é importante porque a gente já vai ver. Ela, da pandemia para cá, ela virou uma empresa forte de aquisições. Até aí tudo bem. Foi o caminho que a Edux fez, de aproveitar um mercado em crise, ali meio arrasado, e crescer, isso faz parte. Agora ela vai ter que cuidar com essa execução, porque a dívida já começa a aumentar, os resultados não estão acompanhando tanto, né? Então, receita cresceu 20, tudo bem, mas EBITDA só 3. Então, ela vai ter que começar a ficar esperta com essas aquisições, tá? Não é aquisição grande, 10 milhões, não faz tanta diferença. Mas, né, a situação da empresa, né, no momento a gente já vai ver um pouco mais, tá? Então, o EBITDA subiu um pouquinho, né? Com certeza queda de margem, já que a receita cresceu mais. Enfim, aqui os principais indicadores lá, EBITDA 100, lucro líquido 30, a gente já fala mais sobre cada um deles, tá? Então a Ser entrou, conquistas importantes, desenvolvimento sólido, tal. Principal destaque, então, de aumento orgânico da base de alunos foi isso aqui, tá? 3%. É fraco, né? Para um ano que você esperava uma recuperação mais forte, assim, veio, ainda tá um pouco devagar.
Ela está crescendo mais com base nas aquisições, tá? Tomada das atividades. Então, isso aqui é legal, né? Estratégia de focar em cursos premium, né? Saúde e engenharia aí que tem um valor agregado maior, né? Um ticket médio mais alto e tal. Beleza. Eles lançaram uma plataforma digital bacana. Olha lá, ensino digital, né? Famoso EAD. Então, essa foi uma aquisição que mudou bastante esse perfil da SER. Né? Entrou, a partir de janeiro desse ano, entrou mais de 5% base de alunos digitais, né? EAD. O ano será marcado, iniciativas, ecossistema, educação continuada, né? Que eu falei também. Então, outros sites de educação, com prova, coisa para concurso, enfim, coisas do tipo. Isso aqui é legal. Tá todo mundo correndo atrás também. Os negócios de saúde, que são os cursos de maior valor agregado também, não é só medicina, né? Tipo veterinária e tal. E aí precisa de investimento, hospital veterinário, clínica e tudo mais. Teve um impairment no trimestre. Ok, então, portfólio diversificado. Tá, ok. Então vamos lá. Né? Então, em termos de base de alunos, quando a gente analisa uma empresa, geralmente a primeira coisa que você vê é vendas, né? Quanto vendeu? Não, aqui é base de alunos. São as vendas das educacionais. Uma evolução boa, né? A gente já tinha visto, 22%. Mas que veio principalmente das aquisições. Sem as aquisições teria até caído um pouquinho. Né? Porque o mercado ainda não ficou bom, né? Talvez a SER tenha um foco geográfico um pouco maior no Nordeste e tal. Talvez a região que ainda esteja voltando mais devagar. Mas a verdade é que esse ano se esperava, assim, né? Que as educacionais soltassem as amarras e fossem. Não é o que está acontecendo. Né? Ainda está recuperando devagar. Está melhor, mas ainda está recuperando devagar, tá? Efeito combinado. Na graduação híbrida, no presencial, esse sim foi positivo, né? Mesmo sem as aquisições, a gente viu lá, né? O crescimento orgânico teria sido bom. Tá. Taxa de evasão reduzindo um pouquinho, isso é legal, principalmente no digital, né? Caiu bem, de 24 para 16, legal. Isso, né? A melhora das condições passa por isso, com certeza. Né? A normalidade vai voltando nos negócios, de novo uma evolução de base de alunos, agora mostrando, né, quanto entrou, quanto desistiu, quanto se formou, né? Lembrando que a base de alunos adiciona quando ela capta novos alunos e subtrai quando os alunos se formam ou quando tem evasão. Por isso que a evasão é tão importante, né? Porque a gente viu aqui essa redução é importante. Porque é o principal ralo de onde saem os alunos, claro, né? O aluno se forma, beleza. Mas esse ralo aqui tem que fechar para a base subir, aí subir receita e as coisas seguirem andando, tá? Então, enfim. Aqui a gente vê que o aumento da base de alunos veio principalmente no digital, né? Mas o híbrido ali se segurou, pelo menos. É o que a gente esperava mais do que segurar apenas, né? Tá, blá, blá, blá. Aqui tem um gráfico horrível, né? Porque custava colocar cores diferentes. Mas, enfim, é o mix de alunos, né? Por segmento do curso. Então, enfim, né? Tem um tanto de humanas, engenharia e tecnologia ainda é bem... E tecnólogos é bem baixo. E da área da saúde é bem alto. Isso é legal, né? Ela tem um mix na base de cursos, né? Em geral, né? Da saúde. Mas na média aí com valor agregado um pouquinho maior, tá? No digital é óbvio que esse número é muito menor, né? Cursos digitais ou à distância da saúde é bem mais restrito. Então aqui cresce os tecnólogos e tal. Por isso, né? Ticket mais baixo, esse tipo de coisa, tá? Então o mix atual hoje acaba ficando meio, né, equilibrado até entre humanas, tecnólogos e saúde e um pouquinho de engenharia. Financiamento estudantil já, né? Uma sombra do que foi no passado, né, cada vez mais reduzindo aí o FIES, hoje está abaixo de 10%. É 10%, né? Nas outras educacionais não tem nem traço do FIES mais. Aqui eles têm um pouquinho. Então não é mais relevante, enfim, não é algo para se falar ainda numa análise de empresa educacional em 2022, tá? Em termos de ticket médio, que é o valor que se cobra para as mensalidades, a gente vê leve aumento com uma queda no digital, né? A queda no digital veio, eles comentaram que o ano passado foi um cenário mais favorável para o ensino digital, que ainda tinha reflexo da pandemia, e esse ano teve que cair um pouquinho, né? Também não é tão bom. Agora eu pergunto para vocês, pausa o vídeo aí, não, pera aí, primeiro escuta a pergunta.
Se graduação subiu 2, híbrido subiu 3, desculpa, né? Graduação composta subiu 3, digital caiu 7. Como é que o ticket médio total cai 20, né? 18, 19. Pausa aí o vídeo e pensa um pouco para responder essa pergunta aqui. Tomar um cafezinho enquanto isso. É o seguinte, isso aqui é o efeito mix, né? Como você aumentou muito a base de alunos do digital, tá? O efeito no global, a queda no global é maior do que no digital propriamente dito. Então, o mix de alunos está muito mais voltado para o ensino digital. Por isso que você vê essa queda no ticket médio. Se aqui fosse zero, né, a gente ainda veria uma queda no ticket médio porque aumentou a participação de alunos digitais na base, que, enfim, né, tem uma mensalidade muito mais baixa, até porque tem um efeito mix dentro do efeito mix, né? Você vê que os cursos tecnólogos aqui são... boa parte desses cursos digitais são tecnólogos, com certeza um ticket mais baixo. Então, isso aqui é efeito do mix, tá? Poderia ser positivo esse número, um pouquinho positivo. Todos os 3 positivos e aqui ainda seria negativo, tá? É importante entender essas coisas. Enfim, desempenho financeiro, finalmente, né? A gente tinha falado só de alunos até agora, mas o desempenho financeiro, em termos de receita, a gente já viu que foi bom, né? Crescimento de 20%, tá ótimo. Ótimo, né? Tá bom. Dentro do que a empresa se propôs. Lembrando que boa parte vem de aquisição, não do orgânico. Seria mais interessante, né, que os números orgânicos melhorassem um pouquinho mais. Mas, enfim, é o que é. E agora a gente vai começar a ver os probleminhas com a SER, né? Primeiro, custo subindo mais que receita. Quando uma empresa está muito agressiva em aquisições, é até certo ponto um pouco normal ter um aumento de custos, né? Porque depois de um tempo que você vai capturando sinergia, que você vai economizando onde dá, mas não é legal. Tudo bem, aumentou um pouquinho amortização e depreciação, mas custos aumentaram mais do que a receita, e isso leva a pressão de margem, a piora de resultados. Então, tem umas explicações aqui em pessoal, que é uma linha importante, né? Enfim, eles estão realocando carga horária e tudo mais. Aluguéis teve um aumento porque ano passado, por causa do Covid, tinham descontos. As contas, né, concessionárias, conta de luz, energia aumentou bastante. Você não tem muito que a empresa fazer. Serviço de terceiros, o que foi? Blá, 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 comissionamento. Enfim, outras coisas seria menor. Ou seja, né, tem uma explicação, mas aumentou. Isso pesa no resultado da empresa. Fazendo algum ajuste aí qualquer. Ainda assim, o lucro bruto tá melhorzinho, né? Melhorou um pouquinho, cresceu 11%. Claro, pressão de margem. Se custo sobe mais que receita, pressiona a margem. Ainda é uma margem muito boa, tá? 50% contábil, 60% caixa, tirando depreciação. É uma margem legal. Então, o negócio de educação ele não é ruim, tá? Muita gente ficou traumatizada com a Cogna e acha que o setor de educação é ruim, que foi só por causa do FIES e tal. Não, não. O setor de educação dá para ganhar dinheiro, dá para ter resultados bons. Agora, né? Tem que executar bem, aí um pouco disso que tá faltando. Então, o negócio é bom, tá? As margens são boas e tal. Precisa de uma execução um pouco melhor aí por parte das empresas. Tudo bem, a pandemia foi brutal, eu entendo, mas, né, tá na hora de melhorar um pouco. Que mais? Depreciação e amortização, ok, de novo, lucro bruto, caixa e tal, com margem. Despesas operacionais e gerais e administrativas. Quando eu tinha visto aquela queda de margem lá no começo, eu tinha achado que aqui tinha vindo um rombo, né? Mas na verdade não, aqui até que foi ok. Cresceu 15%, tá bom. Vai desalavancar porque o lucro bruto cresceu 9, 10. Né? Então as despesas cresceram 15. Mas aqui tá ok, porque a empresa tá crescendo e tal, até que é um bom trabalho, administrando, tirando aí não recorrente, né? A gente tá falando de ajustado, foi um custo razoável, né? Foi bom. Então, mesmo nas conversas, né? Aumenta a despesa com o pessoal por causa das aquisições, mas aí tem umas multas, eles estão readequando. Se não fosse isso, teria sido mais menorzinho, né? Então, aquilo que eu falei, quem tá fazendo muita aquisição tem um período de maior despesa. Que mais, né? Assessoria para as aquisições. Publicidade, ela está investindo bastante, isso é legal, né? Um aumento grande no custo com publicidade, né? Principalmente o investimento da companhia em retomar suas atividades e gerar crescimento orgânico. Isso aqui eu gostei. Falei, não, vamos embora, vamos anunciar que a gente precisa crescer. Legal. PDD deu uma reduzida, essa é uma notícia bem boa também. Cadê PDD?
né? Caiu de 40 para 27. É o dinheiro que eles botaram a mais na publicidade, né? O que reduzir do PDD enfia na publicidade. Legal. Né? Os negócios estão melhorando, né? Pouco a pouco. Ainda você vê, tem muita coisa positiva e negativa e tal, mas no geral tá melhorando. E aí teve um não recorrente lá no impairment, numa aquisição lá do passado. Enfim, de novo, é meio repetitivo o resultado. Aqui tem as despesas, né, por segmento, você vê, tá, né? Pessoal é importante, publicidade agora tá importante, quase a maior despesa, né? Legal. Bom, chegamos finalmente no EBITDA, que a gente já viu o spoiler lá, cresceu 3,7%. Tem que ver o ajustado, porque teve um não recorrente grande, tá? Pressão de margem ali, principalmente no lucro bruto, né? No operacional até que segurou. Então, não é porque o lucro bruto cresceu, né? E ainda cresceu que o problema veio aqui nas despesas operacionais. Não, o problema maior veio lá em cima no custo dos serviços prestados, tá? E foi sendo carregado para cá. Mas ainda assim, se for ver, né, ainda não é uma margem EBITDA ruim, 20%, tá? Ok. 100 milhões de EBITDA, tem que ter em mente que a Ser é uma empresa que vale menos de 1 bi, né? Vale 800 e poucos milhões aí na data que eu tô gravando o vídeo. Então, é uma EBITDA bom até pro tamanho da empresa. Contudo, a vida não é feita só de EBITDA, a gente já vai chegar num ponto que é um pouquinho, está um pouquinho preocupante para mim, o mais preocupante de todos. Antes disso, tem os não recorrentes lá do impairment, blá 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 e tal. Essa aqui é uma abertura que eles não tinham feito, engraçado. Tá, a Edux, por exemplo, tá dando muito destaque para medicina, para os cursos premium e tal, você vê tudo quanto é lugar. E na Ser não é diferente, tá? Deixa eu adiantar aqui para vocês. O EBITDA, que é o resultado operacional da empresa, a maior contribuidora é curso de medicina. É curioso que eles não dão um destaque, né? Mas tá lá. Primeiro, né? Não vou deixar de manifestar surpresa. Como é que pode, velho? Um curso é a principal linha de receita da empresa, e na Edux não é muito diferente, não. A gente lá já vai ver. Mas voltando aqui, né? Aqui eles abrem os resultados da legal, o EBITDA por segmento e, né, tem o destaque de medicina e de aquisições. Então, o que a gente consegue ver? Primeiro, né, o digital, embora ticket médio baixo, né, bem mais baixo, ele tem uma margem bem competitiva ainda, né, porque você tem escalabilidade e tudo mais. Então, ok, tá? O híbrido está aqui com 20 de EBITDA, mas dentro desse híbrido tem medicina, que tem 57. Então, de verdade, essa premiumização aí, cursos premium, cara, foi muita diferença. É uma galinha de ovos de ouro esses cursos aí. Acho que medicina é o principal. É 60% de margem EBITDA. Se fosse a faculdade só de medicina, cara, seria excepcional os resultados, né? Seria fantástico. E o resto do híbrido tá muito fraco, porque medicina tá aqui dentro. Então, medicina puxa 40 milhões de EBITDA e o resto, né, 30 e pouco, vem de todo o híbrido. Então, aqui tem que melhorar. Tá fraco, a margem seria bem baixa desse híbrido, né? Bem baixo, bem mais baixo. Então, né, a gente vê ao mesmo tempo um destaque absoluto. Se a Ser tivesse só isso aqui, só, mais nada, sem o digital, sem o híbrido, só medicina, cara, não seria ruim não, tá? 40 milhões de EBITDA, não dá mais de 100, né? Ela vale ali 900, tudo bem, tem uma dívida mais alta, mas enfim, não seria de todo ruim se ela tivesse só medicina. Então, mostra que isso aqui precisa melhorar bastante ainda, tá? Para voltar a uma rentabilidade decente. A base de alunos digital é maior que do híbrido, né? Destaque. Um ponto importante. Tá. Aqui a gente vê em termos de contribuição, né? Impressionante ali. Medicina, 40% de EBITDA, muito alto. E chegamos no principal problema, na minha opinião, da Ser no momento. Dívida e resultado financeiro, tá? Se olhar aqui, deu uma piorada, 16%, nem é tão grande. Mas a tendência é piorar mais, né? Por quê? A empresa, vamos pular para o endividamento que a gente precisa para explicar aqui. Lucro, reconciliação, contas, CAPEX, endividamento, tá? A dívida aumentou bastante, tá? Aumentou por causa das aquisições, ok. Só que a empresa precisa começar a cuidar, tá? Já tá 2 vezes dívida líquida EBITDA, tudo bem que aqui tem uns compromissos a pagar, né, e tal. Mas o que acontece com taxa de juros mais alta, CDI mais alto, o financeiro está comendo boa parte do operacional. Tá? Aqui, claramente, 45 milhões aí de resultado financeiro, para quem está tendo 100 de EBITDA,
quase metade tá indo embora, né? Então, assim, crescer com aquisições é uma estratégia legal no momento que tá todo mundo ali apanhando, legal. Mas se endividar demais também, sem ter tanto retorno no balanço, também não é bom, tá? Ah, tá, aqui é do trimestre, já falar que esse EBITDA estava muito alto. Dá uns 100 milhões de EBITDA, 44 vai embora só no resultado financeiro, é muito já. Ah, 2 vezes dívida líquida e EBITDA não é tão alto. Não, mas se o resultado financeiro tá comendo teu EBITDA, pode ser uma vez que, né, tá ruim já. Então, assim, não é que foi ruim essa estratégia de aquisições de endividar, mas precisa começar a mostrar mais resultado, porque senão o que a empresa vai continuar fazendo? Continuar fazendo aquisição, aumentando dívida e piorando isso aqui, até virar para prejuízo, né? Então ela precisa dar um up nas operações para aí sim entrar mais resultado, para aí esse impacto no resultado financeiro ser menor, para ela sobrar caixa e ir desalavancando, né? Esse é o caminho dela melhorar. Então, no momento, ela precisa olhar com atenção e reavaliar o custo-benefício das aquisições. Se ela chegar e falar, não, essas aquisições aqui são muito boas e tal, como boa parte deve ter sido aqueles cursos de medicina lá, com certeza deve ter dado retorno, né? Que agora ela comprou, por exemplo, uma empresa grande de digital, né? Mas cada aquisição da Ser a partir de agora, ela importa, ela tem que ser inteligente. Não, tudo bem, vai aumentar a dívida, mas essa aquisição é muito boa. Aí, beleza, vai lá. Só que se não for essa mentalidade, aí corre o risco, né, do resultado financeiro começar a pesar muito. A empresa só ficar esperando um dia que a taxa de juros vai cair, aquele resultado financeiro vai pesar menos, eu não gosto muito dessa estratégia. Eu gosto da empresa ser mais proativa. Então, em termos de lucro, veio prejuízo por causa do impairment, né? Mas aí fazendo um ajuste ainda veio 30 milhões de lucro. Não é ruim, né? 30 milhões, dá um pouquinho mais de 100, a empresa vale 800 e pouco, é ok ainda. Mas poderia ser melhor, né? Esse é o ponto. Então, você vê uma pressão aí grande nas margens. Aqui sim, a margem líquida já é baixa, 6% de margem líquida, né? Para esse negócio que tem 60% de margem bruta, né? Mostra que a execução, o administrativo precisa melhorar muito da empresa, né? O financeiro precisa melhorar muito, porque potencial tem, né? Mas precisa trabalhar melhor. Pode ser o momento que eles estão investindo pesado, criando uma base para crescer bem depois? Pode. Mas pode, não quer dizer que é, né? Enfim, que mais? E tem FRS. Contas a receber que hoje sem FIES já não é tão mais relevante. Desculpa aí, pessoal. O PDD a gente viu que reduziu. Né? Aí vai chegar lá o CAPEX, né? Não é um CAPEX baixo, tá? Porque isso aqui é sem aquisições. Ah, não. É pagamento de dívida de aquisições, certo? Né? CAPEX sem aquisições, 26 milhões. Também não é tão pouco para quem tá lucrando 30, né? E com as aquisições, de fato, né? Não fecha a conta, tem que tomar dívida. Então, né, além das aquisições, a empresa ainda tem feito reforma, novos equipamentos, laboratórios. Isso é CAPEX puro, não é crescimento, né? É investimento na manutenção dos negócios. Então, ela precisa rever certinho essas prioridades de caixa, né? Tá aqui, ó, principalmente aquisição de imóvel, construção, reforma, biblioteca, equipamento, licença, né, de software, de coisa para usar, convênio com outras instituições para o ensino, né, e tal. E é isso, o endividamento, né, com esse CDI machuca, né? Qual é o plano? Pet shop, quero cola. Muito bom. Disponibilidades, endividamento bruto, contratação de capital de giro, CDI mais 2, CDI mais não sei o que, pesado, empréstimo moeda estrangeira. Isso aqui é interessante se ela conseguir, né, com taxa mais baixa. Ah, mas é fixado em taxa, é swapado provavelmente, né? Fica em taxa no Brasil. Compromissos a pagar. Pois é, dona Ser. Precisa aí, né, dar uma limpada na casa. É repetitivo o release da Ser. Eles vão repetindo mais ou menos a mesma coisa. Tudo de caixa, tá sobrando dinheiro, mas ainda é pouco, né? O resultado da empresa tá mais fraco. E capô. Então, assim, no começo do ano eu falei pra vocês, a Ser, ela é um case interessante, embora arriscado. E é isso o que acontece, né? Esse é o retrato de uma empresa arriscada, né? Não que ela esteja de todo ruim, né? A gente viu ali toda hora. Ah, esse número é positivo, reduziu a evasão. Ah, esse número é negativo, né? Enfim, sei lá, qualquer um deles. Teve vários.
né? Ainda mixed results, mas precisa ver por parte da empresa ainda algo mais robusto para justificar todas essas aquisições, todo esse dispêndio de caixa, né? Administrar um pouco essa dívida, esse resultado financeiro com o operacional, tá? Pode ser que a empresa deu uma grande tacada, tá só arrumando a casa para crescer com resiliência? Pode, mas né, tem que vir. Hoje eu vejo a ser também bem mais arriscado do que ela estava no começo do ano, por esses motivos. No começo do ano ela não tinha esse endividamento, né? Por exemplo. E agora, com essas taxas de juros altas, acaba pesando. Tem uma taxa de juros, tendência a ir reduzindo com o tempo e tal. Ok, né? Mas aí está contando com um fator externo para te ajudar, né? Pode vir ajudar, como pode não vir. Então, ser hoje eu acho bem arriscado, embora ela esteja num preço interessante, uns 800 milhões, mais 600 milhões de dívida e tal. Ali vai 1,5 bi mais ou menos de enterprise value. Até que é legal por esse EBITDA aí de 400 milhões com a empresa com um freio de mão puxado, né? Mas, vocês viram, tem riscos ali na execução, ela precisa dar uma melhorada, controlar aqueles custos lá, CPV, dar um up ali na receita, né? O administrativo até que tá ok, gerenciar bem o caixa, pode ser uma boa, como pode não ser, é a definição de risco, lembra? Oportunidade mais perigo no ideograma chinês. Então é isso, pessoal, essa é a ser. Então, claramente, aqui é um caso de uma empresa mais arriscada, boa a ser, para uma empresa já mais consolidada que a gente vai ver amanhã, que é a Edux. Então assistam o vídeo aí de amanhã. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!